Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. E com as boas-vindas, eu já aproveito para me apresentar. Eu sou Alexandra Zanella, eu sou jornalista e sou empreendedora. E comigo hoje está o Fabiano Zorteia, que é um super especialista em varejo e consumo do Sebrae RS. É sempre um prazer te receber, Fabiano. A casa é tua. Oi, Alexandra. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui contigo. Coisa boa! Bom, então simbora chamar a nossa convidada de hoje, Fabiano. Bem-vinda ao Plano de Voo, Fernanda Rodrigues de Oliveira. Fernanda é pesquisadora da consultoria Lafis, uma empresa especializada em dados de economia e consumo. Bem-vinda, Fernanda! É um prazer estar aqui com vocês. Vamos bater um papo bem legal sobre varejo e consumo e tentar ajudar os ouvintes a entender melhor como funciona a dinâmica desse mercado agora na pandemia. Oi, Fernanda, muito bom estar aqui contigo. Obrigado aí por aceitar o convite. Vamos ver se a gente consegue ajudar essa turma aí que está cheia de desafios, né? Especialmente para poder tomar decisões para o futuro próximo, para a próxima semana, para o próximo mês. E a gente quer muito contar com as tuas informações aí especializadas que vêm aí da Lafis Consultoria Econômica. Muito bem, Fernanda. Então vamos começar os trabalhos, não é mesmo? E tocando um pouco do que a gente já adiantou, o que vai ser esse episódio do Plano de Voo, novo podcast do Sebrae RS. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o futuro do varejo em um cenário pós-pandemia. O que ainda parece um pouco distante para a gente, né? Mas, porém, precisamos estar prontos para quando isso acontecer. Bom, em 2020 e também nesses primeiros meses de 2021, os negócios foram muito impactados pela pandemia. Vender com lojas fechadas tem sido um desafio enorme para todos os empreendedores, mas também forçou a nascer novos modelos de empreendimentos. Segurança e conveniência estão sendo as prioridades do consumidor, não é mesmo, gente? E as ferramentas digitais acabaram se tornando ainda mais necessárias. Ou seja, estamos falando do tão importante e-commerce, que teve um crescimento de 75% só no ano passado e representou, Fabiano e Fernanda, 11% das vendas totais do varejo no país. Não é um número pequeno, não é mesmo? O cenário está mudando, à medida em que a vacina chega, um pouco lentamente ainda, mas quais são as reais perspectivas de futuro para o comércio varejista quando tudo isso passar? Esta pergunta e mais algumas é o que a gente vai analisar e tentar responder a partir de agora, com esse bate-papo aí com o Fabiano Zorteia, do Sebrae, e a pesquisadora da consultoria Lafis, a Fernanda Rodrigues de Oliveira. E antes de a gente iniciar esse bate-papo e responder todas essas perguntas, eu vou contar um pouquinho aqui rápido o que é o Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS, para quem está chegando agora. O Plano de Voo é um espaço, gente, para a gente conversar, debater sobre negócios, inovação e tantos outros temas que estão no dia a dia do empreendedor e que às vezes são as nossas dores. A ideia é que a gente sempre traga especialista do Sebrae RS e os convidados especiais. E hoje é o caso da Fernanda, que está falando lá de São Paulo. E além de todos esses temas que impactam direto na vida dos empreendedores, a gente também vai contar histórias que inspiram. Sabe aqueles negócios que dão muito certo e que tem uma história muito legal? A gente vai trazer esses cases para contar aqui. E uma coisa é certa, a gente vai contar também as pedras que apareceram no caminho desses negócios, dessas histórias que inspiram. E é importante lembrar, gente, que o plano de voo está sendo gravado de forma totalmente remota por uma questão de segurança. Então, Fabiano e Fernanda, simbora falar de e-commerce? Então vamos lá, né, Alexandre, Fernanda? Não só de e-commerce, né? Nós vamos falar de tudo que está envolvendo essa questão de o que é gerenciar uma empresa de varejo. Porque quando a gente está falando de entrar no digital, né, uma evolução digital, a gente está falando intimamente com comportamento de gestor de negócio, né, que a liderança
está tendo um desafio sem precedentes agora, né? O dono do varejo, além de dar conta do comportamento do consumidor, e as ferramentas digitais estão aí para ajudá-lo, ele está precisando dar conta também dos aspectos emocionais da sua equipe, do time que está atendendo o cliente, né? Para a verdade, né, na hora do atendimento acontecer. E nesse contexto todo, turma, eu acredito que tem uma questão que eu gostaria muito de ouvir da Fernanda, que é sobre como é que foram os últimos meses do varejo, né? Como é que essa coisa aconteceu do ponto de vista econômico para a gente aquecer a nossa conversa aqui, Fernanda? Bom, Fabiano, eu acho que o caráter inédito desse contexto de pandemia pegou todos de surpresa, mas é importante dizer que, apesar dos reflexos, né, da pandemia sobre o comércio e todas as restrições que vivemos no ano passado, o comércio como um todo ele teve um desempenho positivo, e isso a gente toma como base a pesquisa mensal de comércio do IBGE, que é o que nós usamos como referência, e também o comércio varejista restrito, que exclui as vendas de veículos e materiais de construção. Então, apesar da pandemia, apesar das restrições, o desempenho de volume de vendas foi positivo. Foi o 4º ano de crescimento consecutivo, ainda que em menor intensidade que os demais anos. E esse desempenho foi possível graças a alguns fatores, dentre eles a concessão do auxílio emergencial, que permitiu uma recomposição da renda das famílias, e também, pelo lado do empresário, as políticas públicas de auxílio, né, como concessão de crédito, programa de manutenção do emprego, e isso permitiu que, mesmo em 2020, as perdas das vendas no auge entre março e abril do ano passado fossem recuperadas ainda em 2020. E isso foi uma surpresa positiva para o setor, porque, diante do cenário inédito que a gente viveu, eram muitas as incertezas de como que o consumo iria reagir a essa nova dinâmica de comercialização, né? Porém, eu acho que é preciso ressaltar aqui também a diferença da dinâmica desse desempenho em relação às atividades que compõem o comércio, né? Então, você teve tanto atividades que foram impactadas negativamente, de forma dura, quanto as que foram, de uma certa forma, até beneficiadas por esse contexto de restrição na circulação de pessoas. Então, pelo lado negativo, a gente pode citar o varejo de moda, né, tecidos e vestuários, segundo o IBGE, que foi o principal impacto negativo e afetado diretamente pelas restrições de abertura ao longo do ano passado. E também livros, jornais e revistas, né, papelaria, artigos de papelaria, que assim como o varejo de moda também sofreu com as restrições, mas aqui também cabe ressaltar que essa atividade já vinha sofrendo os impactos dessa digitalização. Então, a substituição dos artigos de papel por artigos digitais já vinha impactando a atividade desse setor com o fechamento de lojas físicas, né, e redução das vendas desses artigos de papéis. E nisso, a pandemia ainda acarretou no 7º ano de queda consecutiva no volume de vendas dessa atividade. Pelo lado positivo, a gente pode citar principalmente supermercados, alimentos e bebidas, que, além do seu caráter essencial, né, na cesta de consumo das famílias, foi beneficiado ainda pelo auxílio emergencial e manutenção do seu funcionamento durante a pandemia, mesmo diante das restrições, né? Então, essa atividade ela tem um peso significativo na pesquisa de comércio, né, quase 45% em média. O ano passado teve mês até que chegou a 50% mesmo, metade da pesquisa, e isso levou a um desempenho positivo dessa atividade. E até, de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, o índice de vendas de supermercados no Brasil em 2020, descontada a inflação, foi de 9,6%, e esse foi o melhor desempenho de toda a série histórica já avaliada pela associação. E outra atividade também que foi positivamente influenciada foi móveis e eletrodomésticos, por conta dessa dinâmica da pandemia, que fez as famílias ficarem mais em casa e foram observando a necessidade de substituir alguns itens, né, principalmente eletrodomésticos, e o auxílio emergencial contribuiu para viabilizar esse movimento, essa vontade das famílias de substituir esses artigos dentro de casa, né? Deixa eu puxar aqui um exemplo muito legal quando tu falas, Fernanda, do enfrentamento, né, que as lojas de roupa, né, a dificuldade que tiveram, segundo os dados que tu trouxesse aqui. E eu tava lembrando, minha história com o varejo é longa e eu vivi naquele varejo que tu trocava produto por dinheiro e tava tudo certo, né? Comprava a preço baixo, botava uma margem ali e vendia e conseguia ter a tua vida bem resolvida. E faz um tempo já que não é mais assim.
E eu tenho um caso que eu acho muito legal compartilhar aqui, que é de enfrentamento de verdade, assim, né? De estar no meio desse terreno difícil que tu trouxe, Fernanda, e conseguir vender roupa com loja fechada, que é uma marca que passou a utilizar uma prática antiga para fazer inovação nesse contexto. Reparem, sabe aquelas malinhas de mandar para casa, que no interior usa como venda condicional, tem vários termos que se usa, mas monta uma malinha e manda para casa do cliente, né? Só que essa empresária, ela não fez de qualquer jeito, ela pegou o telefone e ligou para os principais clientes, com a loja fechada, não vendendo nada, comprou umas malas e disse, olha, tá bem, mas me confirma os tamanhos, quais são as cores, o que vocês gostariam de estar usando agora mesmo em casa e tal. E começou a mandar umas malas sob medida, né? E absolutamente customizada para a necessidade daquele cliente. E aí eu lembrei de uma máxima que eu ouço de algumas pessoas de varejo que eu me inspiro muito, que é o varejo não é mais sobre um consumidor que vai às compras, é sobre um consumidor que ele está sempre comprando. O fato é tu captar qual é que é essa jornada, como ela pode ser, né? Então imaginem a conveniência, né, que essa marca promoveu para essas pessoas, que ao invés de ir ao shopping, né, dar um passeio e provar e experimentar algumas roupas, que seria algo natural, num contexto que não é natural, pôde ter uma experiência semelhante, né, recebendo em casa e aí podendo vestir a família, dando mais autoestima, conforto, conveniência e tudo mais. Então, esse é um exemplo de enfrentamento na crise que eu acho que pode inspirar muita gente aí. Adorei isso, Fabiano, porque lembra realmente lá quando minha mãe teve loja por 30 anos numa cidade do interior, com 8 mil habitantes. E eu cresci vendo ela organizar a sua loja e as suas clientes dessa maneira. Ah, a cliente era professora, então ela está durante o horário comercial, ela está em sala de aula. Então, minha mãe tinha uma caderneta onde ela tinha o nome das clientes e os dados dessa cliente, como o tamanho do pé, o tamanho da cintura. E não era, por exemplo, a cliente X usa 36. Não, era o tamanho, quantos centímetros era a cintura, porque o 36 da marca X pode servir, mas o 36 da marca Y pode não servir. Então, eu achei muito interessante isso que você trouxe. E pegando um gancho que a Fernanda falou antes também, do eletrodoméstico, da casa, eu vi uma pesquisa que aumentou muito o interesse das pessoas por decoração e por faça você mesmo. Então, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, assim, as pessoas passaram a enxergar mais as suas casas, porque ficam mais tempo, e veio uma onda do faça você mesmo. Como é que vocês encaram isso e como é que o lojista, ele pode oferecer esses produtos? O que ele pode fazer de estratégia para que eu compre digitalmente e resolva lá os meus problemas na minha casa? Aí, durante a pandemia, né, Alexandra, Fernanda, tá rolando muita oportunidade também, é claro, né? E o faça você mesmo é um conceito que não é novo, mas que ele pode ser aplicado de uma forma muito inovadora agora, né? Vou dar um outro exemplo de cliente aqui do Sebrae que está indo muito bem na crise, mesmo com esse abre e fecha desafiador e sem um cenário com muita previsibilidade. Entendeu que para sua loja de ferragem pequenininha de bairro, seria necessário entregar um serviço diferente ou um conhecimento diferente para poder vender. E aí passou a fazer lives, né? Live streaming, que agora está crescendo muito. E na minha visão, isso vai ficar, talvez não na mesma proporção, mas vai ficar como uma ferramenta de venda muito importante. E aí nós temos que olhar para a China para beber nessa fonte, mas esse é um parênteses que fica para uma outra hora. Mas assim, turma, o cara passou a ensinar como fazer para ter mais conforto para trabalhar de casa. É como fazer um home office legal, de que forma estruturar o mobiliário, a iluminação, né, a estrutura ergonômica, essa parada toda, que por consequência disso, ele estava tendo argumentos de venda, só que não diretos. Ele estava ensinando algo que melhora a vida de alguém e, por consequência, ali na frente vai fazer com que ele venda. E aí as pessoas interagem naquela live, dizendo, poxa, que legal, aqui em casa o meu home office está enjambrado na cozinha, mas eu tenho um espacinho no quarto que se eu botasse uma mesa lá em L, poderia eu ficar muito mais confortável e essa dor aqui no pescoço se resolver. E aí, em cima desse valor todo, tá, por consequência ali, as vendas dele começando a ter mais chances de acontecer. E ele conseguiu um desempenho de vendas fazendo o seguinte, pegando o contato na live, depois ligando, olha, interagir contigo lá,
Fiz uma parceria com o arquiteto aqui, que vai fazer uma próxima live que dá mais detalhes sobre esse tipo de escritório que tu quer montar. E eu tenho aqui, então, uma relação de opções que tu possa colocar aí na tua casa, e eu posso mandar isso tudo para ti e tu vê se vai funcionar. Então imaginem, né, quanto problema do dia isso está se resolvendo, né, a partir do contato de um consumidor com essa ferragem pequenininha de bairro. E aí eu quero sublinhar que essa ação ela não envolve nenhum investimento, né? Além de um tempo que poderia estar sendo utilizado para estar fazendo algo que não vá resolver nenhum indicador da empresa, né? Então, entrar bem no digital, entrar certo, né, com organização para poder fazer venda. Venda é o final de um caminho trilhado de muita interação e compartilhamento de conteúdo. E esse é o digital que a gente tanto fala que está crescendo, né? É estar disponível em outros canais que, então, são as redes sociais agora. E, Fernanda, o que você acha aí que vem a partir de tudo que vocês estudam, né? Da consultoria, da LAFES, aí vocês devem estar recheados de dados, né, nesse momento. Mas se a gente olhar um pouquinho para frente, um pouco de projeção, a gente já falou, né, como foi aí esse início de pandemia, mas se a gente olhar um pouquinho para frente, assim, o que se projeta, que setores seguem crescimento, que a gente vê uma perspectiva de que vai retomar mais rápido agora nesse ano. E eu engato com uma outra pergunta. A vacinação de todo mundo, ele é um indicador que está sendo observado? Como é que vocês analisam isso tudo? Porque é a volta das pessoas para a rua também, mas esse cruzamento com a digitalização, eu acho que a gente está num caminho de formar um híbrido, me parece. Queria ouvir vocês dois também sobre isso. Na consultoria, a gente faz uma análise, né, de curto, e médio e longo prazo. E aí a gente toma como curto prazo esse ano de 2021 e tenta avaliar os impactos, né, desse contexto sobre o desempenho das vendas. Então, eu costumo dizer que esse ano a gente vai ficar com um otimismo cauteloso, porque ainda temos algumas incertezas, mas, a princípio, tem muitos fatores positivos que vão contribuir com o desempenho do setor, e dentre eles é a liberação dessa nova rodada do auxílio emergencial, que, apesar de ser um valor abaixo do que foi conseguido no ano passado, vai permitir que as famílias mantenham pelo menos o nível de consumo, né? Além da antecipação da 13ª parcela do INSS, dos aposentados e pensionistas, e também a aprovação da terceira fase dos programas de crédito voltado para as micros e pequenas empresas, né, como o Pronamp, e somado a isso a gente também tem melhores condições de crédito. Então, segundo o Banco Central, a expectativa de crescimento de crédito tanto para as pessoas físicas quanto jurídicas vai permitir também essa manutenção do consumo, e agora não apenas a sobrevivência dos negócios, mas também retomada de um novo ciclo de investimento, né, por parte das empresas. E, como você mesma disse, o avanço da vacinação é algo que a gente conta como positivo para uma reabertura definitiva do comércio até o final do ano. Dentre os fatores que podem impedir esse cenário, a gente considera a instabilidade do mercado de trabalho, que é um indicador que demora um pouco para responder à dinâmica da economia, mas a expectativa de médio e longo prazo da LAFES é de melhora, né, desse mercado de trabalho. O risco de uma terceira onda, que a gente está observando agora nesses últimos meses, e como que isso vai impactar nessas medidas de restrições na circulação de pessoas, e também o comprometimento nesse ritmo de vacinação de acordo com o atraso que a gente tem observado na entrega de alguns insumos para a fabricação das vacinas. Mas esses são os fatores negativos que não estão pesando tanto quanto os positivos. A perspectiva, no geral, é mais positiva para esse ano do que negativa. Então, na nossa consultoria, a gente está falando um crescimento de 2,3% na venda do volume de vendas do comércio restrito para esse ano, e cabe só o adendo de possíveis revisões de acordo com esses fatores que podem gerar certa incerteza e instabilidade no setor nos próximos meses. No médio e longo prazo, é basicamente isso que vocês estão comentando, que é a digitalização. A gente já observava esse movimento no setor há alguns anos, mas que a pandemia trouxe uma aceleração desses investimentos, dessas ações, obrigou os lojistas a colocar em prática essas ações,
E tende a observar essa integração do mundo offline com online. Outras estratégias no ambiente digital que já vinham sendo estudadas vão permanecer, como o Omnichannel, né, que é essa integração dos canais online e físico. O Marketplace, né, que é o que a gente chama de shopping virtual, também continua muito em alta. Inclusive, o Mercado Livre, por exemplo, foi uma das empresas que cresceu bastante, proporcionou um avanço bem legal para o e-commerce nesse período de pandemia, porque ampliou a sua base de fornecedores, incluindo supermercados, né, a parte de alimentação e bebidas, que era uma área do e-commerce que ainda era vista com muito receio ainda, né, por conta da logística de entrega de alimentos perecíveis, como que isso ia funcionar, mas que as pessoas aderiram na pandemia e as empresas perceberam que esse comportamento mais digital dos clientes veio para ficar, então elas estão muito focadas em atender a esse novo perfil de consumidor, né? Cada vez mais digital. E Fabiano, tu acredita aí nesse modelo híbrido? Tu acha que depois que a gente estiver vacinado, que a gente estiver podendo voltar a circular na rua, assim, tu acha que esse modelo híbrido da dona da loja mandar a roupa para casa, de produzir conteúdo, que você mesmo trouxe o exemplo, né, da loja de ferragem, que pode fazer uma live com um super arquiteto, dando dicas de como montar o seu home office em casa, de forma, digamos, barata, por exemplo, e que você vai ter mais conforto. Como é que você vê esse modelo híbrido aí que a gente pode inaugurar? Gurias, eu acredito demais que esse já faz parte, né, da condição de ter um negócio, estar presente no físico e no digital e com uma intensidade semelhante, uma narrativa de venda semelhante, uma disponibilidade semelhante. Então, loja aberta, bem arrumada, com muitos sorrisos e atendimento no WhatsApp Business, né, bem arrumado, com muitos sorrisos. E assim eu vejo o futuro próximo dos negócios, né, que dão certo. Eu tenho acompanhado há 10 anos uns relatórios da National Retail Federation, que é a organização que cuida dos interesses do varejo nos Estados Unidos, e tem um dado que eles acompanham, que é o quanto um canal é importante para o outro, né? Então, as interações digitais estão cada vez mais importantes, inclusive para a conversão de vendas na loja física, né? E aí quase numa proporção de 50%. Então, 50% das vendas nas lojas físicas, elas são oriundas de interações digitais. De algum momento, esse consumidor se relacionou com a tua marca, né? E provavelmente tu nem saiba disso. Então, é muito importante, né, ter esses canais integrados. E eu quero aqui tentar desmistificar que eu não estou falando de sofisticação, né? Porque às vezes nos procuram aqui no Sebrae fazer o e-commerce dos sonhos, né? Fazer um investimento alto. E isso é muito perigoso, né? Tem que ter muito bem planejado para pensar em ter o seu próprio e-commerce. Agora, não é disso que eu estou falando quando eu falo de interações digitais, né? Eu estou falando de redes sociais, de atendimento digital, de estar disponível, de questionar, de interagir para poder saber, né, qual que é o melhor produto e a melhor forma de vendê-lo. Isso é o tempo inteiro, né? Eu fico muito preocupado quando eu interajo aí com os empresários e eles me dizem o seguinte: eu sei como o meu cliente funciona. Eu conheço o meu cliente. E, cara, eu entendo isso porque eu tive varejo assim, no qual a gente conhecia mesmo. E só que há anos já não dá mais para afirmar isso, porque o comportamento agora ele muda com uma frequência infinitamente maior do que mudava há 10 anos atrás. Por quê? Porque a oferta mudou, a dinâmica de consumo mudou e ela vai seguir mudando na medida que a inovação tecnológica for acontecendo. Então, eu estou, mesmo com a minha loja aberta, com um movimento fraco. Cara, desconfia, né? Porque botar a culpa na crise é quase um desvio para te não encarar de frente uma realidade que talvez tu precise viver, que é de ligar para os teus clientes, os melhores, novamente, e perguntar como é que eu posso te ajudar agora. E nesse lugar mora uma inovação extremamente barata e acessível, né? Porque tu vai estar fazendo na medida para o teu público. E também mora um alto nível de competitividade frente a grandes empresas. Porque tu vai estar tendo um relacionamento super estreito no qual os concorrentes de grandes marcas não conseguem ter, de forma alguma. E nessa onda está crescendo o consumo de bairro, então está cheio de notícia boa também, que a gente não vê na grande mídia, mas que é bom a gente falar por aqui,
para poder, quem sabe, né, tem alguém nos ouvindo e botando no papel uma ideia que está surgindo a partir desse papo para implementar aí nas próximas horas junto com a sua equipe. Fernanda, vocês mudaram alguma coisa na metodologia ou no tipo de fazer pesquisa, levantar esses dados todos por conta da pandemia? Focaram de uma outra maneira? É uma curiosidade minha que eu sempre tenho. Quem faz, né, levanta esses dados que são super importantes. A gente vem aí de séculos acostumados com uma metodologia e aí veio a pandemia que acelerou a digitalização, né? A tão falada transformação digital teve que corre que não teve mais como esperar. Mas eu tenho curiosidade para entender como que empresas como a Lafis também se adequaram e o que mudou. Sim, Alexandre, esse é um ponto que também pegou nós, assim, de surpresa, porque não sabíamos como incorporar esse cenário de pandemia nas nossas projeções, né? Então, macroeconomicamente falando, que são indicadores de desemprego, inflação, juros, nesse sentido, nós temos um cenário, né, que a gente chama de cenário alternativo e o cenário base, que é o que vai encaminhar as nossas projeções. E a gente sempre dá um peso para esses cenários, para o cliente entender do que se desviar da nossa projeção vai ser por conta desse cenário alternativo. E aí a distância entre o nosso cenário alternativo e o nosso cenário base, que a gente tem como referência para fazer essas projeções, se tornou cada vez menor nos últimos meses, porque o cenário de incerteza, macroeconomicamente falando, ficou tão incerto que a gente teve que balizar dessa forma. Bom, a gente está apostando nesse cenário base, mas a chance de virar um alternativo e essas projeções não se realizarem aumentou um pouco em relação ao que a gente considerava antes. Então, isso é muito importante que os nossos clientes tenham em mente e, inclusive, o público de vocês, para entender o quão complexo é introduzir esse cenário de incertezas nas projeções. Em relação ao comércio, a demanda que a gente sentiu dos clientes foi em relação a valores de faturamento, né? Que é o mais importante para eles, porque antes nós tínhamos uma metodologia que considerava apenas a pesquisa mensal de comércio, que tem esse índice de vendas, né? E a gente projetava volume e a receita nominal com base nesse indicador do IBGE. Hoje a gente já adaptou essa metodologia para o faturamento do setor, para que as empresas tivessem um dado mais palpável para eles, né? Porque às vezes um índice não traz uma resposta tão direta quanto o valor de faturamento mesmo, e com isso a gente pegou como referência algumas outras pesquisas do setor. Mas basicamente é isso, nós adaptamos esses cenários que a gente cria para fazer as projeções, mas de modelo mesmo, nós incorporamos projeções já considerando essas probabilidades de alguns fatores de incerteza acontecerem dentro desse nosso cenário. Fernanda, no meio dessas notícias, né, e sobretudo do impacto das notícias mais difíceis da grande mídia, né, que chegam no empresariado, em alguns momentos tem algumas notícias, e a gente já pescou em alguns relatórios de vocês, que dão aquela coragem, aquele estímulo para dar o próximo passo, para viver a próxima semana, sabe, para ir atrás das próximas vendas, e indicadores do tipo o de confiança do consumidor. Esse é um que é muito bom, quando ele está positivo, a turma vem com mais brilho no olho falar com a gente, sabe? Então, eu queria te ouvir especificamente desse indicador, o que ele está nos dizendo aí para os próximos meses. Claro que o consumidor também ele é impactado pela notícia, né? Veio uma notícia ruim, mundial, retração, né? A sua resposta vai ser diretamente influenciada. Mas olhando no aspecto macro, assim, e tendo uma projeção para os próximos meses, o que tu poderia dizer para a gente sobre uma previsibilidade sobre o comportamento do consumidor aí para os próximos meses? Nós analisamos dois indicadores, né, de confiança, que os dois são da Fundação Getúlio Vargas, que é o índice de confiança do comércio, né, que é a gente falando do empresário, e o índice de confiança do consumidor. E aí um influencia o outro, né, uma vez que o indicador do consumidor está mais otimista, consequentemente do empresário também fica otimista. Então, nesse sentido, os dois, no mês de maio, tiveram um desempenho positivo, né? Então, em maio, teve o segundo crescimento consecutivo, após uma perda de confiança em março, devido ao recrudescimento da pandemia, né? Da piora da pandemia, que levou à retomada de algumas medidas de restrições mais rigorosas, mas o que se viu foi que o impacto dessas restrições não foram
tão danosas quanto no mesmo período do ano passado, porque hoje a gente já tem uma expertise de como que funciona a dinâmica da pandemia, o que você precisa fazer para manter o seu negócio funcionando mesmo em meio a esse número elevado de casos, né? Então, hoje a gente já tem conhecimento sobre capacidade de funcionamento dos estabelecimentos, medidas sanitárias, como o álcool em gel, distanciamento. Então, hoje a gente já tem uma expertise que permite que esses negócios continuem funcionando mesmo em meio a essas restrições, né? E a tendência é que essas confianças sigam melhorando mês a mês, principalmente com a flexibilização gradual das medidas de restrição, em paralelo com o ritmo de vacinação, que a expectativa é que siga, assim, né, com esse ritmo de vacinação. E também porque agora, né, a gente já tem a concessão das primeiras parcelas do auxílio emergencial, que vai permitir a manutenção do consumo das famílias. Então, a expectativa dos próximos meses é que essa confiança siga crescendo, seja do empresário, seja do consumidor, diante desse cenário de mais conhecimento, né, sobre a dinâmica e de como atuar frente a esses números de casos da pandemia. Então, vamos fazer com que esse podcast chegue para muita gente, né? Vamos espalhar, porque o exemplo bom, ele arrasta, e eu acho que os exemplos bons surgem a partir de notícias otimistas que dão um zoom no lado bom também. Então, que bom, Fernanda, esses indicadores que tu está trazendo para a gente. Muito, né, Fabiano? A gente está aqui, sempre que escuta um especialista, a gente fica pensando, entrando no segundo ano da pandemia, a gente já fica esperando quantidade de notícias ruins, né? Hoje a gente já está com a cabeça pensando, vai vir um indicador ruim, eu já estou pensando como é que eu vou dar a volta para transformar esse indicador ruim numa coisa boa. E aí a gente escuta a Fernanda, tão especialista em dados, e para esse momento, do pequeno negócio ao grande, eles são fundamentais, e a Fernanda traz uma perspectiva muito interessante. Obviamente, né, traz aí que a gente enquanto empreendedor precisa mudar às vezes o pensamento e entender que estamos num novo momento. Às vezes é preciso girar algumas chaves mais rápido do que gostaríamos e nem sempre é bom sair da zona de conforto. Eu brinco, né, que sair da zona de conforto é um pouco como ir à terapia. É muito bom, mas dói. Mexer no problema dói, né? Traz problemas. Então vem primeiro a dor, mas eu acredito que o resultado de mexer nisso, de fazer pequenas adequações ou grandes, eles vêm com resultado. Então é um pouquinho do quentinho no coração aí nesses dias frios. E Fernanda, eu tenho uma última pergunta para te fazer. Que aí talvez você não vá querer me responder ela, vamos lá. Se hoje você pudesse dar um conselho para os empreendedores que estão nos ouvindo, e eu sei que conselho nem sempre é tão simples assim, mas se você pudesse escolher um conselho ou uma dica, vamos mudar o conselho para dica, para os empreendedores, onde você concentraria essa sua dica? Eu diria para continuar investindo nos canais digitais, na integração do off com o online, buscando também o suporte das redes sociais, que foi algo que impulsionou bastante a divulgação de marcas e até mesmo vendas nos canais de e-commerce. E também, como o Fabiano disse, não almejar grandes lojas virtuais, porque você também tem que fazer isso com acompanhamento logístico, né? Foi uma coisa de investimento também que a gente viu nesses últimos meses. E também apostar em adaptações de controle financeiro no sentido de meios de pagamentos eletrônicos também, que é outra vertente que veio muito alto na pandemia e é algo que vai poder ajudar esses empreendedores a se adaptar também a essa nova forma de pagamento dos consumidores cada vez mais digitais. Então, nesse sentido, você tem, por exemplo, como o próprio Banco Central lançou, né, no final do ano passado, o Pix. Então, é muito importante que esses empreendedores saibam lidar com essas ferramentas de pagamentos digitais também e como fazer essa conciliação financeira agora no ambiente virtual. Então, em cima de tudo isso que a gente viu, né, e essas dicas práticas, eu acho que elas são muito valiosas, viu, Fernanda, para o empresário poder, de alguma forma, né, ter mais segurança na sua tomada de decisão, né, que essa tomada de decisão não seja de uma decisão que vai acontecer daqui a 6 meses, mas que seja de algo que vai melhorando, né, um pouquinho por dia, né, um pouquinho por dia, a sua proposta de valor sendo percebida agora em um novo contexto.
e no próximo novo contexto, e seja o que for que está por vir, né, a gente possa ir dando conta dessas demandas de consumo. E aí, quando eu olho assim, seja o que for está por vir, tu vê alguns setores se destacando do ponto de vista que estão aí, são os próximos da vez na retomada. Quais são esses setores que, dentro de um contexto que tu trouxe para nós, eles tendem a ter um desempenho melhor nos próximos meses? Bom, acredito que, devido à essencialidade dessa atividade, hipermercados e alimentos e bebidas continua forte ainda esse ano, principalmente por conta daquela migração que eu comentei para o ambiente virtual, que era algo visto com muito receio pelo setor, mas que as empresas entenderam que os consumidores podem sim fazer compras de mercado online. Então, seja pela essencialidade, seja pelo peso dessa atividade no comércio como um todo. E acredito também que o varejo de moda e de cosméticos, que são essencialmente atividades que precisam daquela experimentação, que precisam daquele contato com o cliente, por conta dos investimentos realizados nesses canais remotos, venham com mais força, venham com mais inovações, que vão proporcionar essas experiências para os clientes, mesmo no ambiente virtual. Nossa, gente, eu adorei todos os insights e toda essa informação que vocês trouxeram para esse nosso bate-papo. Eu não tenho dúvidas que esse assunto renderia outro programa, não é mesmo? Este foi o podcast Plano de Voo, do Sebrae RS. Nesse episódio, a gente conversou com a pesquisadora da consultoria LAFES, a Fernanda Rodrigues de Oliveira, e com o super especialista em varejo e consumo do Sebrae RS, o Fabiano Zorteia. De coração, muito obrigada pela participação de vocês, Fernanda e Fabiano. Foi lindo! Alexandra, Fabiano, eu que agradeço o convite. Foi um bate-papo muito interessante. E para nós que trabalhamos com dados, é muito bacana ver o trabalho de vocês na ponta e como que vocês gostam de receber essas informações e trabalhar com elas. E, então, eu que agradeço o convite, foi muito bacana. Muito obrigada. Eu lamento mais uma vez que acaba rápido, que eu queria ficar aqui com vocês batendo papo por bastante tempo, mas quero dizer que tudo isso que a gente falou aqui só acontece quando a liderança, né, dos negócios está bastante equilibrada, bastante focada no que precisa ser feito, com a cabeça boa. Apesar de toda a tecnologia, vai ser sempre meio, do meu ponto de vista, nos negócios de varejo. Varejo é de gente para gente e, portanto, é sobre pessoas que a gente está falando aqui. E aí, essa agenda de enfrentamento ela acontece quando a gente está equilibrado nos nossos aspectos psicológicos, e para fazer isso é muito importante tomar um cuidado das coisas que a gente está ouvindo e vendo, com quem que a gente está falando. Isso vai fazendo com que a nossa cabeça fique boa e a gente transmita uma verdade de negócio que dá certo, que vai para frente para a nossa equipe e, por consequência, para o nosso cliente. Então, o meu maior profundo desejo é que todo mundo que está nos ouvindo aqui esteja com a cabeça boa, consiga cada vez mais enfrentar aí as dificuldades assim, selecionando bem, né, as coisas que está se envolvendo. Siga a gente aqui, ouça os nossos podcasts e comente, nos instigue a fazer novos conteúdos e também siga as notícias que têm a ver com o seu negócio, com o seu segmento, para que você consiga ser o melhor a cada dia no teu contexto para transmitir uma oferta e um produto melhor para o teu cliente. Essa agenda, eu acho que é a agenda dos negócios que dão certo e é o que eu desejo, as melhores vendas aí nos próximos dias para todo mundo. Obrigado pela condição de estar aqui com vocês mais uma vez. Foi um prazer enorme, uma honra para mim. E se você que está nos ouvindo quer saber mais sobre o tema do podcast de hoje, o Sebrae tem uma consultoria especial sobre isso. Para mais detalhes, acesse digital.sebrae-rs.com.br e procure por Planejamento e Gestão de Vendas. Com duração de 20 horas, essa consultoria te ajudará a analisar e construir ou até mesmo aprimorar o planejamento de vendas da sua empresa. Fiquem ligados nos próximos episódios do Plano de Voo e nos acompanhem nas nossas redes sociais. Obrigada pela audiência e até a próxima! Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.